A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa noite, muito bem-vindos, muito grato pela paciência em aguardar o dia de hoje, uma vez que ficamos impedidos de fazer a transmissão na noite de quinta-feira, ontem, mas aqui estamos, graças a Deus, com a parte 13 de Romanos, e você está aí para acompanhar a continuidade do nosso estudo, hoje fechando o capítulo 2, ainda caminhando por dentro do túnel da náusea, onde ainda iremos até semana que vem, querendo Deus, procurando agora passar um pouco mais depressa por esse final do túnel, não é? Que estamos, no qual entramos desde o versículo 18 do capítulo 1. E aí vamos chegando agora para o final dele. Hoje esperamos em Deus fechar este capítulo 2 e encerrar o túnel da náusea na próxima semana, se Deus assim permitir, no capítulo 3, indo até o versículo 20. Esperamos que seja assim. Mas hoje nós estamos, de fato, nessa parte 13, com o capítulo 2, fazendo o fechamento do capítulo a partir do versículo 17. Então você vai me acompanhar na leitura, por favor, de Romanos 2, 17 a 29, fechando este capítulo e, em seguida, considerando que nós temos a ver hoje a confissão nominalista. É isso que Paulo está trazendo à luz agora, fazendo um confronto direto com o judeu propriamente dito, exatamente a partir do versículo 17. Então, por favor, vamos acompanhar a leitura, você que está aí paciente e interessadamente participando semana após semana da sequência do nosso estudo. Esperamos que hoje a nossa trilha pelo túnel da náusea seja mais ligeira, esperamos. Lendo a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Romanos. Ora, você leva o nome de judeu, ou como diz a mais antiga versão, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo à lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física ou na carne. Não! Judeu é quem o é interiormente, circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós vamos começar do fim para o começo. Claro que não é bem assim. Eu vou aqui no fim e volto para o começo, que no caso é o versículo 17. Esta colocação aqui que Paulo faz no finalzinho do versículo 29, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus, é um trocadilho. O que significa isso? Judeu é a palavra que foi derivada do nome de Judá, filho de Jacó, aquele que Raquel teve através de Lia, se eu não estou enganado, Lia teve através de uma das suas servas, aí eu já me perdoem porque não estou conseguindo concatenar aí a lembrança, mas isso é o que menos importa. A verdade é que quando este filho nasce, ela o chama de Judá, porque diz, o meu louvor agora é para o Senhor que me deu mais um filho. Judá significa louvor. Logo, Yehudi, judeu, vai significar aquele que é louvado, ou aquele que louva, ou aquele que tem louvor, ou a quem se dá louvor. Tudo isso vai ter o mesmo significado.
Esta é a razão porque Paulo está fazendo esse trocadilho, porque você vê que no versículo 17 ele já está atacando frontalmente o judeu. O que vimos do início do capítulo 2 até o versículo 16 era uma miscelânea de judeus com gentios, aos quais ele estava confrontando para falar da ilegitimidade ou da legitimidade, da sinceridade do coração, da sinceridade quanto à consciência, da resposta diante da lei. E aí ele criou um interlocutor imaginário, nós chamamos a dialética de Paulo. Lembra que falamos isso semana passada? Ele criou um interlocutor intermediário. Esse interlocutor intermediário foi para facilitar a exposição e o entendimento do argumento. Mas ele é evidente que está por detrás da sapiência do servo de Deus, que sabia que muito bem estas questões estavam sendo levantadas pelos que resistiam ao seu ensino, em especial o judeu. Então ele criou esse interlocutor hipotético que estaria perguntando, mas eu guardo a lei, mas o judeu tem a prioridade, mas por aí vai. Então ele criou esse interlocutor hipotético com estas questões que então hipoteticamente estariam sendo levantadas para dar respostas concisas e diretas, esclarecedoras e didáticas. Esta é a sua dialética, ou uma didática dialética. Agora, a partir do versículo 17, ele vai de forma direta ao judeu. Agora ele deixa o gentio de lado e vai frontalmente atacar a consciência do judeu. Por quê? Ora, vamos lembrar bem que quando entramos no túnel da náusea com ele, a partir do versículo 18, em que ele foi mostrar o contraste da justiça que vem pela fé, que é a ira, e a causa da ira, do céu é revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Lembram? Versículo 18. A partir dali entramos no túnel da náusea, onde ele começa levantando pecados escabrosos, aqueles que nossas leis, aqueles que nossos familiares, nós mesmos como cristãos, condenamos e tomamos como coisas horríveis, etc., apesar da extrema hipocrisia de que ele está falando de pecados, de perversões sexuais, quando nós, de certa forma, anuímos, especialmente nesta geração, aqueles que são menos escabrosos, mas que são pecados de perversão da mesma maneira, como o adultério, encoberto muitas vezes por um divórcio sem justificativa, a não ser o repúdio do cônjuge para convolar novas núpcias, assim, para simplesmente poder, não quero conviver com você, e eu prefiro, ou então me apaixonei, ou por aí vai. Você sabe que isso acontece, e nós aderimos a tudo isso, criamos nossas próprias leis, o nome disso é hipocrisia. Não estou dizendo que divórcio é hipocrisia. Agora, eu estou deixando claro para você que nós fazemos essas acepções para aliviar, para poder criar uma lei de autojustificação, de piedade nossa, que a palavra de Deus não aprova. O julgamento de Deus é a segunda verdade. Entramos no túnel da náusea. Acontece que Paulo foi confrontar os judeus, mostrar para eles que se estribar na lei, se escorar na lei, em hipótese alguma, os fazia melhores, superiores ou justificados diante dessa ira de Deus. Do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, por que ele cria um interlocutor hipotético? O judeu vai dizer, eu estou fora. Sou filho de Abraão, estou protegido pela lei, guardo a lei, o que Paulo deveria ter dado muita gargalhada se ouvisse, porque é evidente, ele disse, tropeçar numa lei, num ponto da lei perde todos os outros, e eles tropeçavam o tempo todo, como todos nós caímos em falhas e pecados. E, por outro lado, eles estariam também dizendo, eu estou acima dos gentios, eu não cometo esses pecados gentis. Então aqui, agora, a partir do versículo 17, quando ele confronta o judeu, não apenas o confronta para derrubar os basilares nos quais ele se apoia, a proteção da lei e a circuncisão que é observada, os sinais de que eles são justos. Paulo então derruba, puxa o tapete, faz as duas colunas de sustentação dessa confissão caírem por terra, desmoronar, e a palavra que ele usa aqui é você que se apoia na lei, então ele tira o apoio. Além disso, ele faz uma acusação direta. Quando ele diz assim, você que diz para que não furtem, você furta, que não adultere, você adultera, está entendendo? Ele tira o pano, tira o véu.
E quando ele diz, você que é contra os ídolos, rouba-lhes os templos, alguns comentaristas entendem que ele estava se referindo a um evento ocorrido no ano 19 da nossa era, quando em Roma, onde havia uma grande comunidade de judeus, um grupo grande de judeus trapaceou com uma mulher nobre que os sustentava com seus recursos, prosélita convertida ao judaísmo, e usando de enganos, conseguiram invadir os templos nos quais antes ela cultuava, roubando-lhes tesouros e bens, etc. O imperador tomou conhecimento disso, perseguiu os judeus, os expulsou de lá, e muita gente abandonou o judaísmo, ou então a pregação judaica, o proselitismo dos judeus, por conta desse escândalo. Alguns comentaristas entendem que quando ele diz tu que condenas os ídolos, rouba-lhes os templos, fosse uma referência direta a esse evento do ano 19. Mas não é só. Ele está dizendo aí que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Em outras palavras, o que ele estava falando é a mau testemunho para os de fora, uma linguagem muito própria para nós cristãos, por conta, você vale lembrar aí, Atos 7, você lembra que uma das prerrogativas para que fossem eleitos, escolhidos e eleitos homens como diáconos da comunidade de cristãos, é que eles tivessem bom testemunho dos de fora de onde? Fora da igreja. Os que não tinham compromisso em cumprir coisa nenhuma. Esses estavam observando o testemunho daqueles que, queiramos nós ou não, somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Pretender um evangelho sem testemunho é pretender uma seita, mas não o cristianismo de Cristo Jesus. Então, agora, de forma acentuadamente direta, Paulo se dirige ao judeu, fazendo esse interlocutor imaginário de que estávamos falando aí, não é? Por quê? Porque ele se apoiava na lei, e se apoiando na lei se presumia isento de todo juízo e dessa ira de Deus de que ele havia falado lá em 1,18. Mas no contexto, a sua abordagem é então mais direta, só que continua o mesmo processo de confronto em que ele estava derrubando, e aqui mais ainda, a pseudo-autodefesa, ou a justiça legalista do judeu, em flagrante oposição à oferta da justificação pela fé somente. Você sabe, você conhece a expressão legalismo. Você sabe que existem igrejas legalistas, e nós falamos muito dos crentes legalistas e coisa parecida. Qual é o problema do legalismo? O problema do legalismo, pelo menos entre os evangélicos, é de dupla ordem e uma altamente condenável. A primeira ordem altamente condenável é o fato de que uma santificação baseada em regras, ela tem a pretensão de ser uma obra que se oferece a Deus em troca de bênçãos, em troca de autopresunção, o presumível santo, aprovado por Deus. Então, eu estou com a minha consciência limpa, porque eu não fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. E por aí vai. O nome disso é legalismo. Mas o outro mal do legalismo está no fato de que ele vive uma vida de exterioridade. Ele encobre, porque mantém um figurino que é aprovado diante dos mentores, ou aprovado diante das próprias regras criadas pela pessoa, ele mantém a falsa aparência de aprovação, de santificação. Quem cobre, na verdade, conteúdos não trabalhados, não ventilados pelo Espírito Santo. Jesus bateu muito frontalmente contra isso aí. Mas o legalismo existe. E é evidente que a classe confessional mais legalista de todos os tempos é a judaica. O judaísmo é legalismo puro, é a lei de Moisés. E Paulo enfrentou até o fim do seu ministério os esbarros e confrontos com os judeus, os cristãos judaizantes. Quem eram eles? Os cristãos que não aceitavam a ideia de que Deus dispensava a observância da lei, do guardar o sábado, de não comer determinadas coisas. E esta luta que começou com Jesus, e Paulo a intensificou tremendamente, ela levou
a uma perseguição tão grande que o servo de Deus teve de escrever muitas cartas, não só para proteger os seus discípulos, aqueles a quem ele ensinava, mas para defender o seu ministério, porque ele era acusado de ser mentiroso, de ser falso, de ser um enganador, de ser um falso apóstolo e de estar pregando uma doutrina que ele mesmo então reverteu para dizer: isso que vocês fazem aí é outro evangelho, o falso evangelho, pregando a guarda da lei. Então, o que ele insiste em fazer aqui é desmontar essa hipócrita autojustiça, denunciando os cometimentos que anulam as observâncias legalistas, não é? E, ao mesmo tempo, ele desmorona o pedestal religioso no qual o judeu se apoia, que é todo formado a partir de quê? De observâncias visíveis, ritualistas. E é isso mesmo. Então, os dois pontos cardeais, como eu tinha falado, os dois basilares do judaísmo, do qual, inclusive, não só neles se apoiavam, mas se jactavam, era o orgulho espiritual dos judeus, são derrubados pelo apóstolo, ou são esvaziados dos seus valores atribuídos à circuncisão e à pretensa guarda da lei. A guarda da lei não precisava nem haver insistência alguma, porque eles criaram modelos de facilitação para guardar a lei naquelas áreas em que eles poderiam sair prejudicados. Por exemplo, poucas pessoas sabem que a guarda do sábado, onde eles pregavam que nem um milagre poderia ser feito, lembra que perseguiam Jesus quando ele curava num sábado? Ou o fato de que os discípulos, certa vez, num sábado, foram colher espigas de milho porque estavam com fome, eles então o condenaram por conta disso, porque ele consentiu que seus discípulos trabalhassem no sábado. Então eles criaram uma adaptação dessa lei da guarda do sábado que chegou ao extremo do ridículo. O que é que eles fizeram? Como eles tinham de continuar no dia a dia, tinham de alimentar os seus animais num dia de sábado, tinham de ordenhar uma vaca num dia de sábado, tinham de vender determinada coisa que era imprescindível num dia de sábado. Eles criaram, então, uma modalidade totalmente estapafúrdia, mas que foi feita como também o cristianismo primitivo fez através de encíclicas, e então criam-se leis adaptativas que se tornam, então, verdade maior do que o poder do evangelho e da palavra evangélica, exatamente pelo fato de que se trata da tradição via sucessão apostólica. Por aí você sabe dessa história. E aí os judeus fizeram e faziam coisas semelhantes. Então eles criaram um modismo. Qual era o modismo? Nós não podemos fazer nenhuma obra além de 1 milha distante de uma sinagoga, de um ponto de encontro, de reunião nos dias de sábado. Então eles estabeleceram sinagogas a partir de 10 pessoas, distribuídas equidistantes de forma que elas ficavam num espaço máximo uma da outra de 1 milha, de forma que entre uma e outra você poderia realizar determinados trabalhos indispensáveis num dia de sábado sem quebrar a lei. Percebe? Legalismo, como a superstição, são uma estupidez que denunciam falta de inteligência. E eu insisto muito a bater nessa tecla, especialmente porque eu não consigo suportar a ideia de uma igreja evangélica que se prende ou que se permita superstições. Porque a superstição, além dela ter origem no paganismo, ela é desprovida de sabedoria, ela é vazia de inteligência, ela agride, ela denuncia a tolice ou a falta de inteligência naquele que a pratica, por mais piedoso que ele pretenda se passar ou dizer que é. Então nós devemos considerar esses parâmetros que ele apresenta aqui, tais como ele os expõe, mas ainda é mais importante para nós a contextualização que faz esse pareamento conosco, em especial com aqueles que, e aí você já percebeu isso diante da exposição que eu acabei de fazer, então em especial com aqueles que, à semelhança do judeu que se julga protegido pela lei, vivem um arremedo da graça. Foi Dietrich Bonhoeffer quem criou a expressão graça barata para falar daquela graça que se escora num perdão sem arrependimento. É um perdão status quo,
É um perdão por decreto. Ah, porque eu sou evangélico, eu sou filho da graça. Porque eu sou filho da graça, eu estou absolutamente, garantidamente perdoado, mesmo que eu não me arrependa de nada. Ele chamou isso de graça barata. A graça barata corre frouxo entre nós, corre que nem rios, em ribeiros. Lamentável. Primeiro vamos pensar aqui, à luz do texto, de forma então literal, nesse nominalismo confessional judaico. É o que temos aí nos versículos 17 a 24. Vamos voltar à leitura? Ora, você que leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Aqui ele já está mostrando de que a lei trata. Ela revela a vontade de Deus e revela o que é superior. Ele está dizendo, você porque é instruído na lei, você então tem conhecimento da vontade de Deus e aprova o que é superior. E você, por conta disso, está convencido de que é guia de cegos, palavra da Bíblia ou da lei, e então ele assume isso aí, lembrando aí o texto de Isaías 26, você é luz para os gentios, luz para os que estão nas trevas, guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de tolos, ou de insensatos, linguagem da lei, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Na nossa contextualização, poderíamos dizer, porque tem na letra das Escrituras a expressão do conhecimento e da verdade. Meus irmãos, é fácil ter uma confissão de dísticos. É fácil ter uma confissão de jingles. É fácil produzir crentes com uma confissão de textos isolados. As maiores seitas, maiores em tamanho, as maiores heresias, condenadas pela igreja nos primeiros séculos, cuja condenação deu origem aos grandes credos, credo niceno e por aí, e ainda nos nossos dias, ainda no século XX, fizemos aí grandes encontros, Lausanne e outras coisas mais, estabelecendo credos protestantes, para poder dizer o que estava errado entre nós e declarar como errado, como a igreja no primeiro século disse, quem não pensa desse jeito, não anda dessa maneira, é herege. O nome disso é heresia. Todas essas heresias, todas aquelas que nós classicamente decidimos e chamamos de heresia, por exemplo, jeovismo, mormonismo, que se dizem cristãos, todas elas foram declaradas heresias não evangélicos, não alinhados conosco, por quebrarem a cristologia. E eles confeccionaram a sua confissão e a sua seita a partir de quê? De textos fora de contexto. Não necessariamente criamos heresias entre nós evangélicos quando fazemos confissões de textos fora de contexto. Não se torna necessariamente uma seita, mas um erro que beira a blasfêmia se não for blasfêmia, ou um erro que leva à confusão espiritual. Quando, por exemplo, criamos uma confissão num texto isolado, um texto sem a contextualização do ensino das Escrituras, a Bíblia é una, ela é inteira, ela não pode se contradizer em nenhuma parte, ela só tem um autor e só tem uma mente. E então, quando se pega um texto isolado para justificar determinado culto, determinado ritual, determinada atividade, e espiritualizá-la, e dizer, meu grupo é deste jeito e é aprovado por Deus, e todo mundo se acha melhor do que o outro grupo, por isso que não se mistura, se não estivermos entrando pelo terreno da heresia, criando uma seita, estamos cometendo erros crassos, com um grande risco de estarmos fazendo confissão sobre outro evangelho. Esta é a razão porque condenamos como heresia a teologia da prosperidade, a batalha espiritual que foi criada em cima de textos isolados, extraídos lá de Daniel, com junção de outros textos para impressionar e entupir de fobias a cabeça de crentes mal informados ou indefesos e coisas semelhantes. Ora, todas estas falácias, elas partem do pressuposto de que são verdadeiras porque usam a Bíblia.
Alguém já disse, e não há nenhuma ofensa nisso aí, é uma expressão de verdade, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque todas saem daqui. É evidente que não foi ela quem as criou, mas quem quis extrair dela a sua própria ideia. A verdade é que Paulo deixou claro para nós que a letra mata e o Espírito vivifica. E aí já temos um outro problema, quando há aqueles que vão entender que eu tenho de deixar a Escritura de lado e ficar só com o Espírito. E por Espírito chama tudo que for fantasia, sentimentalismo, temperos, espicaçamentos de coisas emocionais e por aí vai. A verdade é que se a confissão, a forma de culto, aquela estrutura eclesiástica local, faz uma confissão e tem uma ordem de trabalho, uma forma de manifestar a sua proclamação, se aquilo não tem sustentabilidade completa em toda a Escritura, tem de ser revista e a forma abandonada. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, extrair de dentro da Bíblia o pensamento que nos convém. Não. Quando falamos de fé bíblica, é no sentido de que a Bíblia gera a nossa fé. Não a nossa fé vai lá dentro procurar criar empatias. Aquilo que... Não. E especialmente quando você percebe que alguns grupos permitem determinadas práticas que, no mínimo, representam sincretismo com seitas pagãs, seitas tenebrosas de satanistas, aí temos heresia. Atribui-se ao Espírito Santo nos nossos dias, já há bom tempo, muitas formas, muitos efeitos, que procedem muito mais depressa do diabo do que dele. A começar pelo fato de que o Espírito Santo não contradiz a própria palavra que ele inspirou, e depois porque ele é santo. E mais, porque via de regra, essas atribuições estão calcadas num emocionalismo exacerbado, que faz com que a pessoa que os pratica decida, isso me foi revelado e eu sinto e entendo deste jeito. Nenhum de nós é regra para a verdade, em hipótese alguma. Então o que nós temos aqui é o nominalismo confessional judaico. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, é o que ele diz aqui. Então eu me apoio no que a lei diz, e aí, porque eu me apoio no que a lei diz, eu estou à vontade para fazer o que eu tiver de fazer, desde que eu esteja crendo que eu estou protegido pela lei. Então é como quem se entende protegido por um credo. E isso vai acontecer, inclusive, até com pessoas que, mal orientadas, pensam que tem o aval. Eu me lembro de um líder uma vez dizer dentro da minha casa, porque eu sou um líder eleito por Deus, eu tenho o aval de Deus para fazer o que eu bem entender. Satanás foi quem pensou isso. Então esse pensamento procede de Satanás. Não é expressão da verdade. E é extremamente estúpido isso, e é evidente, observando, por exemplo, a forma desse líder viver, eu só tive que me escandalizar, porque ele cria no que ele dizia e vivia como ele cria. Isso é muito triste. A confissão só é verdadeira com genuinidade compatível. Então o que você tem aqui de 17 a 24 é a religiosidade vazia do judeu, calcada apenas em credos, em recitações, em Talmud, em interpretações particulares e de grupo ou religiosas da lei de Deus. Foi contra isso que Paulo escreveu tudo e trabalhou contra. Essa é a verdade. Também a confissão só é verdadeira com genuinidade compatível. É a questão do testemunho. É de que ele vai falar a partir do versículo 25, que eu vou ler de novo. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Ora, o que ele está dizendo aqui? Você tem a forma do seu judaísmo. Você prova para os outros e exige dos outros que para ser igual a você tem que se circuncidar, porque foi este o pacto estabelecido por Deus com o povo que nasceu de Abraão, a partir de Abraão. Se tiver este sinal, você é nosso.
Ora, o erro já começava já por aquela época. Bem antes de Abraão, os cananeus, com exceção única dos filisteus, já praticavam a circuncisão. O que Deus fez foi apenas dizer, olha, eles fazem isso porque consideram os não circuncisos como imundos. Então, para que vocês não se vejam imundos e não se sintam imundos, vocês vão se circuncidar também. Aí Deus estabeleceu isso como aliança entre ele e o judeu. Aí o judeu entendeu, e até hoje ele entende, que ele é o único povo que tem o zelo de obedecer a Deus através da circuncisão exigida pela lei. Nós temos paralelos a isso aí na nossa confissão cristã. Nominalismo, que eu chamaria de nominalismo confessional cristão. Continuando então a leitura. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? O que ele está dizendo? Mais vale quem não tem as suas marcas, mas traz as honras que a marca prega, do que ter a sua marca com desonra. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. É algo muito semelhante à argumentação de Tiago, quando ele diz, mostra-me a tua fé sem as obras. Ele faz um desafio para dizer, a fé sem as obras é morta. E aí até quem, por não entender estas coisas, acha que há uma contradição entre Tiago e Paulo, não é? Porque Paulo tacitamente declara que a fé não provém das obras, em hipótese alguma. Acontece que Tiago está indo para a parte final, Tiago está indo para o outro lado, e eu acho que isso é óbvio para qualquer ser pensante. De que serve eu ter um testemunho de que tenho fé, e ele inclusive dá exemplo clássico, de que vale alguém chegar na sua casa faminto e despido e você dizer, vá em paz, que Deus te abençoe, te alimente e te aqueça. Não preciso explicar essas coisas. Elas são óbvias demais. Pois bem, vamos pensar no fato de que, aí continuando a leitura, a partir do versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, ele está dizendo aí. Não é a sua forma, não é o seu figurino comprido, mantido, que apregoa que você é de Deus pelo lado de fora, que prova que você pertence a Ele. É quando você abre a sua boca. É quando você reage aos estímulos que o diabo e o mundo trazem à sua carne também. É nesse agir, é nessa exteriorização que você prova que está lá dentro. E aí mostra se havia genuinidade ou não. Então não é na confissão silenciosa ou de aparência, não. Eu gosto de dizer uma coisa que digo com profundo lamento, mas tenho dito há muitos anos e creio que vou continuar dizendo enquanto eu estiver neste mundo. O crente perfeito e de confissão perfeita é o crente que está cantando. O que eu quero dizer com isso? Pegue um crente no louvor de um culto. Pegue o louvor que ele está cantando. É a confissão mais perfeita que existe. E ele canta como se aquilo fosse a sua verdade nua e crua. Não estou falando de desejo. Ele canta uma confissão. Meu Deus, quanto ele ama Jesus através daquele cântico. Quanto ele entrega as coisas a Jesus através daquele cântico. Quanto ele renuncia, quanto ele é grato, quanto ele adora através da letra daquele cântico. E muitas vezes o faz como quem está rezando as contas de um rosário. Totalmente vazio, sem sentido. Eu lembro certa vez, e sei que eu estava confrontando com muito peso meus irmãos, mas eu precisava dar esse choque de realidade. Levei a igreja a cantar um dos hinos mais solenes que nós temos nos salmos e hinos, e interrompi o cântico, no meio do cântico, e disse para o povo, irmãos, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar cantando, somente aqueles que estão prestando atenção no que estão dizendo para que não blasfemem. Não façam diante de Deus uma hipótese ou um voto hipotético. Se isto for verdade para você, continue cantando.
Se não é verdade, fique em silêncio e você vai honrar a Deus e não vai pecar. Foi um choque, porque o hino era justamente o que dizia: tudo, ó Cristo, a ti entrego, por ti tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Como é bonito quando você junta música e letra, perfeição de louvor e de adoração. E aí condenamos os católicos quando eles ficam de joelhos passando as continhas e olhando o que está se passando à volta, e os lábios estão apenas repetindo aquilo que está decorado, e nós dizemos, eles acham que Deus está mesmo prestando atenção naquilo, parando ali em cima e perdendo tempo. Fazemos a mesma coisa. Se não há sentido no que estamos dizendo, se não observamos o que estamos dizendo, se o nosso cântico não é a expressão de que o coração está entendendo, sentindo, mas foi porque colocaram na pauta do culto, cale-se. Se não é a sua expressão de verdade, cale-se. Para ser mais verdadeiro. Foi esse o confronto que eu tive de fazer com o povo. Pastor, isso não é ser legalista? É mesmo? Eu chamo isso de ser transparente e honesto. Então a incompatibilidade da vida com a confissão no cristão é tão sério quanto isso que Paulo estava condenando no judeu. Não é cristão e nem está justificado apenas por ter sido batizado, confirmado ou por participar da mesa de comunhão. É o correspondente aqui ao circuncidado. O fato de que a pessoa foi batizada, o fato de que a pessoa tem acesso à Santa Ceia, o fato de que a pessoa dizima, dá dinheiro ali naquela obra, sustenta missionários, o fato de que ela lê a Bíblia, aprendeu a orar, frequenta a igreja, não é prova de sua cristianidade, do seu cristianismo. Mas não é mesmo. Não é justificativa para ela também. Não é mesmo. Não é isso. Não é cristão por ter nascido de pais crentes. Isso não existe. Em hipótese alguma. Pertencer e frequentar a igreja não justifica ninguém diante de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo ao judeu, e vale para mim e para você. Sabe? Aqueles que se entendem na graça por decreto. É isso. Isso não existe. Infelizmente, estamos criando igrejas onde as pessoas entendem que vão lá e recebem um passe do pastor, do profeta, do missionário. Geralmente são as igrejas desses missionários que dão passes evangélicos. Aí o sujeito sai de lá entendendo que levou a bênção de Deus para casa. É como a confissão auricular da Igreja Católica. O sujeito chega lá diante do padre, eu, pecador, me confesso, recebe uma absolvição e entende que saiu perdoado. E aí, tudo bem, vou pecar de novo, mas eu volto lá, faço tudo outra vez. Isso não tem sustentação nas Escrituras. Isso não tem sustentação na cabeça de um Deus que é justo e que é santo. Isso não aplaca a ira de Deus sobre o pecado. Há bem poucos dias, quando andaram apregoando aí que Jesus ia voltar, há umas 3 semanas atrás, numa terça-feira, os que engoliram aquele pacote de engano saíram dizendo, temos que voltar para a igreja, temos que estar lá dentro da igreja, lá dentro da igreja. Porque se Jesus voltar, quem estiver fora da igreja vai ficar. As pessoas ainda têm essa mentalidade, embora, bem, eu penso que uma das razões, esse preço nós pagaríamos, e estamos pagando, chegou o tempo de pagar esse preço, é que as escrituras não são mais ensinadas. E as pessoas nem têm interesse em aprender. Não há estudo bíblico. Não há mais classe de estudo bíblico. Ninguém se detém, mas não se detém em aprender as escrituras. As pessoas vivem de ouvir pedacinhos de pensamentos evangélicos. Pastor fulano de tal fez uma dissertação de 2 minutos em cima do versículo tal. Sabe, aí a gente cai naquele problema acusado pelo autor de Hebreus, voltando aos rudimentos da fé.
Vocês já deveriam estar comendo alimentos sólidos, Paulo diz para os coríntios, mas ainda estão bebendo leite natural. Você já pensou? A minha netinha, que nasceu tem 43 dias, 44 dias hoje, ela só se alimenta do leite da mãe, o leite materno. O dia inteiro ela depende do leite que a mãe produz. Bem, ela está em fase de crescimento, não tem estômago para coisa mais sólida. Seu organismo só precisa desse leite, não tem estrutura para alguma coisa além desse leite. E isso vai bem e ela cresce. Mas vai chegar um momento, como chegou para mim, para você, como chegou para meus outros netos, em que não vai dar mais para se manter só com o leite materno, o aleitamento materno. Alguma coisa a mais vai ter que entrar, alguma coisa mais sólida, alguma papinha, e daqui a pouco uma frutinha, e daqui a pouco um alimento mais sólido, porque senão vai definhar, vai aniquilar, vai criar um nanismo e doenças e doenças. E quando a palavra de Deus se assume essa titulação de alimento, de água, de pão, maná, está usando de alegorias absolutamente eloquentes, didáticas, para nos dizer o que precisa acontecer com a nossa vida espiritual, tanto quanto com o nosso corpo. Amós diz que viriam dias em que os homens estariam desfalecendo de fome e de sede, não de pão e de água, mas da palavra de Deus, porque ela é alimento. Alimento sólido, Paulo diz. Alimento sólido, o autor de Hebreus diz. Mas de que serve ela ser alimento sólido se eu não for a ela ou não me alimentar dela como devo? De igual maneira, se eu comer uma determinada comida com exclusividade, desprovida dos outros nutrientes de que meu corpo precisa, isso não significa que eu estarei me alimentando. Eu posso ficar sem fome, mas não alimentado adequadamente. Vão faltar os nutrientes devidos. E vale outro tanto que explica porque as pessoas estão cada dia conhecendo menos as Escrituras e se deixando enganar por todas as falácias. Alguém joga um versículo no ar e seduz a igreja evangélica, só porque usou um versículo. Satanás usou muito mais do que um versículo, tentando enganar o próprio Filho de Deus. Então, meus queridos, o que vai acontecer é que vai se cumprir o texto de Provérbios que diz: a alma farta pisa o favo de mel. E farto aqui não significa estar alimentado, não, está com o estômago cheio, mas não alimentado. Aí não cabe mais nada. Mas a alma faminta, e se é acraseado, até o amargo é doce. Até passar pelo túnel da náusea. Eu vou atravessar por dentro de textos da Bíblia que me confrontam. Era evidente que o mais cômodo e mais sossegado para o meu coração seria não passar pelos textos do túnel da náusea. E aí eu deixo de crescer, de me limpar, de me depurar, de me esclarecer e de temer. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu só vou adquirir o temor do Senhor conhecendo o coração desse Senhor que a sua palavra revela para mim. Então, não é o fato de ser batizado, ter acesso à mesa, frequentar a igreja, saber a ordem dos livros da Bíblia, que me faz um cristão e muito menos aprovado por Deus. Não é conhecer um versículo aqui, o outro ali, mas não existe isso. Não leva a lugar nenhum. O testemunho cristão, para poder ir na contramão do que Paulo escreveu aqui a respeito do judeu, que se estribava na lei, dizendo: eu sou conhecedor da lei, por isso eu sou mestre de crianças. O testemunho deve cumprir a máxima de Mateus 12:34, dita por Jesus. O que Jesus disse em Mateus 12:34? A boca fala do que o coração está cheio. E por boca fala, ele não está se referindo apenas à confissão. Ele está se referindo ao caminho da vida. A nossa movimentação neste mundo. Porque não é exatamente o que sai da sua boca que leva o mundo a crer. Paulo disse coisa bem diferente. Ele disse que o mundo lê um evangelho que está escrito na nossa vida. Vocês são a carta de Cristo, conhecida e lida por
todos os homens. Isso explica porque muitos filhos de cristãos abominam a confissão de seus pais. Para nós, cristãos, o correlato dessa genuinidade de que Paulo está falando aqui, confrontando o judeu, é o novo nascimento. Porque até pregamos há pouco tempo a respeito disso, queria esclarecer aqui você uma coisa. Quando eu preguei sobre o novo nascimento, disse que relutei muito, anos, para pregar aquele texto, e disse, eu vou pregar e acredito que vou perder alguns seguidores. Perdi. Gente que ficou com medo da minha pregação e não voltou mais. Coitados. Mas foi o que aconteceu. Isso é fato. O correlato é novo nascimento. O novo nascimento transforma a vida de dentro para fora. O novo nascimento não é teoria, é experiência. Cometem um ledo engano mesmo quando aqueles que leem 2 Coríntios 5,17 e não entendem nada. Ledo engano, perdoe. Quando Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se ele parasse nesta primeira fraseologia, ele não teria dito grande coisa. Não teria sido, pelo menos, claro. Ou teria dado fundamentação para a teoria religiosa. Porque a pessoa diria, eu estou em Cristo, eu frequento a igreja, eu sou membro lá. Eu tenho a aprovação ou aval do meu líder espiritual, eu obedeço à agenda, eu cumpro as regras, eu cumpro as atividades. Eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se ele parasse aí, mal dos males. Mas Paulo define. Ele mostra qual é o efeito de estar em Cristo, de ser nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ele não está dizendo tudo foi declarado novo. Ele disse tudo se fez novo. Meu Deus, o nome disso minimamente é transformação. Transformação é o compromisso meu do Evangelho comigo. 2 Coríntios 3,18, não é só 2 Coríntios 3,18, Romanos 12, 1 e 2. Meu Deus, isso é muito sério. Esta é a razão porque ele bate de frente com o judeu, mas isso é nosso. Essa falta de genuinidade confessional tem que ser trazida para dentro de casa, da nossa casa confessional, a igreja evangélica dos nossos dias. Novo nascimento. O judeu não podia, em hipótese alguma, dizer sou judeu porque nasci da raça de Abraão. O judeu não podia, em hipótese alguma, dizer sou judeu porque sou circuncidado. Poderia dizer, por uma questão de classe. Mas isso não significaria estou justificado, estou livre da ira de Deus. Não. A questão, e você vai ver essa argumentação crescer depois que passarmos do túnel da náusea, ou seja, a partir do versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo mostrando claramente, judeu e gentio, todos têm de se arrepender. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somente ser nova criatura. E ele vai crescer nisso aqui. Como ele cresceu em Efésios 4 para mostrar que Deus fez dos dois, judeus e gentios, um só povo. Então não adianta ficar selecionando, segregando. Nós temos hoje uma igreja evangélica admirando os israelenses e declarando que eles são israelitas. E então atribuindo aos israelenses promessas com as quais Deus não está mais comprometido com eles, que saíram da aliança espiritual estabelecida em Jesus. Eles vão voltar, não está escrito em lugar nenhum. Isso é má interpretação de Ezequiel. Vai pairar sobre eles até que Jesus volte, que precisam se arrepender e ser justificados pela fé e deixar de confiar na justificação pela lei. Isso vai ficar mais claro na nossa próxima abordagem. É uma mudança de dentro para fora. Então não se reduz ao estabelecimento de um status espiritual. Eu sou evangélico. Não. Ou eu sou cristão porque eu sou evangélico. Não.
Eu nasci de novo. E o testemunho clássico de que eu nasci de novo é que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Se alguém tem dúvida, duas coisas precisam ser colocadas. Qual é a prova contextual de que você nasceu de novo? Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma. Qual é a segunda? Mas porque sois filhos, Deus enviou para o coração de vocês o Espírito do seu Filho que clama, Abba. Ele não está falando de mera confissão ou de uma expressão cultica. Ele está falando de uma experiência interiorizada, que é par a par com Romanos 8, o mesmo lugar onde ele declara isso, que vai dizer que esse Espírito dá testemunho cá dentro de que eu sou filho de Deus. E a prova cabal, a prova externa destas coisas internas, ainda em Romanos 8, é todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Ainda estamos dentro do túnel da náusea e continuaremos nele na próxima semana, encerrando, se Deus quiser, em nome de Jesus, no capítulo 3, de 1 a 20. Pare lá em cima e leia e aguardemos esta abordagem na próxima semana. Repito para você, Romanos 8,15. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito de Deus não te guia na direção errada, na direção do erro, na direção do mal, na direção da ira, na direção da fúria, na direção da sujeira, na direção de falcatrua, na direção de negociações incautas. O Espírito de Deus não te guia nessas direções. O Espírito de Deus te guia na direção da compatibilidade com a verdade e para ser um adorador. Daí ele usar o idioma de Jesus na adoração. Abba. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia, por seu interesse e sua participação. Estejamos juntos domingo. Estaremos na Igreja da Fé Cristã em São Paulo. Então vamos colocar, quando o pastor Fábio me atender a minha solicitação, colocar o link para você abrir, estará aqui na nossa página, aí você vai poder abrir e assistir o culto ao vivo. Temos ali uma palavra de Deus para nós. Adoração é o que podemos fazer, esse é o tema da nossa abordagem domingo ali, 11 horas da manhã. Então, a partir das 10h30, você já pode estar assistindo o culto, que creio que às 11 estaremos pregando esta palavra. Na nossa página vai estar ali ao vivo, ou então você vai pelo link entrar no canal da igreja e assistir ao culto. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique com Deus. Grande abraço. Amém.